Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal E aí, Jauro hoje. Um canal bem didático, um canal que traz para você temas e curiosidades que você tem da Bíblia. Aqui eu ensino a Bíblia para você de A a Z, todos os temas que você tem curiosidade e te dou os capítulos e versículos para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família. Aqui não tem opinião própria, aqui apenas te dou o capítulo e o versículo, como está escrito, examinai as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas mesmo que dão um testemunho de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ela é o seu guia, ela é o seu mapa, ela é o que te conduz até Jesus, tá? A Bíblia ela não é, ela nunca foi e nunca será um livro interpretativo, como muitos fazem. Infelizmente, as pessoas tentam adaptar Deus à sua vontade e à sua humanidade. As pessoas tentam humanizar a Deus, mas não é assim. A palavra de Deus tem que ser assim, diz o Senhor, e ponto final. Não tem que ser, mas pode ser dessa forma, ou pode ser daquela outra forma. É por isso que existem bilhões de religiões no mundo, tá bom? Então aqui nesse canal você aprende os temas bíblicos que eu te dou, ensinando de A a Z. Estamos na letra M ainda, finalizando na verdade a letra M. E eu vou finalizar com um tema muito importante também, como todos os temas é importante. Eu vou te dar o capítulos e versículos para que você possa verificar na sua casa, como eu sempre falo, com a sua família. E se você tiver sempre coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. O tema de hoje iria falar sobre música. Música é um tema que está pegando a sociedade geral, principalmente a juventude, porque a própria palavra de Deus, o próprio Deus, ele fala: jovens, se cuide para que vocês não caiam num laço do inimigo, porque jovens, vocês são a força, vocês são o futuro. Então, Satanás ele foi muito astuto e muito esperto em poder laçar o jovem na música. Você sabia que Satanás, lá no céu, ele era regente do coro angelical? Ele que dava o toque da primeira nota de louvor a Deus? Para você ser regente de um coral, quem estuda música pode concordar comigo, você tem que entender muito de música, você tem que estudar muito. E para ele ser regente do coro angelical, ele sabia tudo de música. E esse dom que ele nasceu, com esse dom que Deus deu para ele usa esse dom para o mal. Ele trouxe esse dom aqui para a terra, depois que ele criou a rebeldia contra Deus, depois que ele se rebelou contra Deus, ele trouxe esse dom aqui para a terra e ele usa esse dom para perverter a mente do jovem, com música profana, com músicas banais, com música que tira o foco de você de Deus. Ah, mas Tom, eu tenho livre-arbítrio. Sim, você é livre para decidir escolher amar a Deus ou a não. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quem vai ser salvo, ele sabe quem vai se perder. Ele sabe é, se você vai adorá-lo ou se você vai recusá-lo. Porém, a onisciência de Deus não determina o livre-arbítrio do ser humano. Você entende? Porém, a onisciência de Deus não determina o livre-arbítrio do ser humano. Porque se Deus ele interfere no livre-arbítrio, na decisão de escolha da humanidade, o livre-arbítrio seria uma farsa, entende? Então a onisciência de Deus não determina nada no livre-arbítrio. Você decide, você escolhe adorá-lo ou servir ou recusá-lo, entende? Porque se ele não deixasse, se ele não criasse você livre, se ele deixasse vir em existência apenas aqueles que iam o amar, apenas aqueles que iam o adorar, apenas aqueles que iam aceitar o seu plano, a sua salvação, não existiria o livre-arbítrio. O livre-arbítrio seria uma farsa, entendeu? Então, por isso que a onisciência de Deus não determina e não interfere no seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é real, então você é livre para decidir adorá-lo ou rejeitá-lo. Então, o tema sobre música, eu quero falar sobre isso. Satanás ele é especialista em música. Ele é especialista em poder perverter a tua mente. Satanás, ele é o
o ser, a criatura mais covarde que eu já conheci em toda a minha vida. Ele nunca vai entrar na sua vida falando, eu sou o diabo, eu vim aqui para destruir a sua vida. Ele sempre vai se mascarar, ele sempre vai se esconder atrás de uma filosofia bonita, de uma religião bonita, de uma mulher bonita, de uma bebida bonita e até mesmo de uma música legal. Por isso que hoje em dia tem aquele termo música chiclete, que gruda na sua mente, que você não consegue parar de ouvir, ou até mesmo você, quando você mesmo se dá por conta, você está cantando. Por quê? Porque ele é mestre do coro angelical que fala no céu, ele é mestre da música, ele é regente, ele manja muito de música, ele conhece muito de música. Mas o que a Bíblia fala, Tom, sobre música? Fala pra mim, depois dessa introdução que eu dei pra você, eu quero te dizer o que a Bíblia fala sobre música. Devemos fazer música, devemos escutar música, devemos ter oportunidade de ouvir música, devemos compor música. Qual o ponto de vista teológico, qual o ponto de vista eclesiástico, qual o ponto de vista teológico, bíblico, dentro do tema música? O que é música na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre música? A Bíblia fala sobre música? Fala. E eu vou te dar o capítulos e versículos de algumas perguntas que eu elaborei para você. Como eu sempre falo, esse canal te traz o tema é música, eu te dou o capítulo e versículo, você lê na sua casa com a sua família e tira as suas conclusões, não as suas interpretações, porque a Bíblia não é interpretativa. Lê o texto, vá lá e examina, porque você será julgado nela até a vida eterna. Aqui está o mapa, aqui é a boca de Deus para toda a humanidade, tá bom? Então o tema é música e vou ler a primeira pergunta sobre música. Fala assim: qual foi o motivo que levou todo o povo de Israel a cantar? Qual foi o motivo principal que levou todo o povo de Israel a cantar, a louvar a Deus diante de tanta dificuldade, diante de tanta provação, diante de tanto angústia e sofrimento? Qual foi a razão que levou o povo de Israel a cantar? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim. Tem minha música. Onde está escrito? Vou falar para você. Você vai lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 1. Pergunta, repete a pergunta, Tom, vou repetir. Qual foi o motivo que levou o povo de Israel a cantar? Você vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 1. Segunda pergunta do tema ainda sobre música. A segunda pergunta fala assim: como a música é útil? Como a música é útil para o ser humano e para a humanidade? A Bíblia fala que a música é útil para a minha vida? Tom, isso é verdade que você está falando? A Bíblia fala que é útil? A música tem alguma utilidade na minha vida? Fala. Onde está isso, Tom? Vou te dar o capítulo e o versículo. A pergunta é: como a música é útil? Como a música é útil na minha vida e na sua vida? Então você vai ver isso lá no livro de Salmos. Confere, vai lá e confere os textos bíblicos que eu estou te dando. Não fica aqui só ouvindo eu falar. Vai, confere na sua Bíblia com a sua família. Reúne toda a família, chama o pai, chama a mãe, chama o filho, chama a filha, chama o sobrinho, chama o primo, a prima. E vai conferir os textos bíblicos, tá bom? Então a música é útil para a minha vida? O que a Bíblia fala sobre a música, se ela é útil na minha vida? Você vai lá no livro de Salmos 81, Salmos 81, capítulo 81, versículo de 1 a 5. Você vai lá e confere na sua Bíblia. Qual a pergunta, Tom? A música é útil? A música é útil para mim, para ser humano, para mim, para a minha vida, até mesmo no céu, para os seres criados, para os anjos, para os outros mundos não caírem em pecado, as criaturas de Deus? A música é útil? O que Salmos 81, versículo de 1 a 5 fala sobre isso? Então vai lá e confere. A música é útil? Vai lá em Salmos 81, versículo de 1 a 5 e confere se a música é útil para a humanidade. Vamos lá para a terceira pergunta. Por que devemos louvar a Deus? Olha que pergunta! Por que devemos louvar a Deus? Eu e você. Essa é a pergunta. A mesma pergunta dentro da terceira pergunta. Por que devemos louvar a Deus? O que é isso? Olha que interessante. Por que devemos louvar a Deus? A pergunta que eu deixei para você. E eu faço outra pergunta. O que é isso? O que é louvar a Deus? Vamos ver o que a Bíblia fala? Aonde está escrito isso, Tom? Eu vou te falar onde está escrito. Qual o capítulo? Qual o versículo? Repetindo a pergunta. A pergunta é:
A pergunta é assim: a pergunta é, por que devemos louvar a Deus? Perdão, a pergunta é, por que devemos louvar a Deus? E o que é isso? O que é louvar a Deus? Onde está escrito isso, Tom? Fala para mim. Você vai lá também no livro de Salmos, Salmos 113, do versículo 1 ao 9. Então, a pergunta é, qual é a pergunta? Por que devemos louvar a Deus? Por que devemos louvar a Deus? E o que é louvar a Deus? Onde está isso? Onde está a resposta dessas duas perguntas? O que é louvar a Deus e o que é isso? Por que devemos louvar a Deus e o que é louvar a Deus? Então você vai lá no livro de Salmos 113, de 1 a 9. Lá vai te dar a resposta. Por que você deve louvar a Deus e o que é louvar a Deus? Você sabia que o livro de Salmo todos são cânticos de louvor a Deus? Mas ao longo do tempo a melodia foi se perdendo e aí ficou os salmos aí que a gente tem na nossa Bíblia, né? Mas os salmos são cânticos de louvor a Deus. O cântico de Israel, algumas orações cantadas, apenas orações de desabafo, mas os salmos são cânticos de louvor. E ao longo do tempo as melodias se perderam, mas os salmos estão aí. Então a pergunta é, repetindo a pergunta sobre música: por que devemos louvar a Deus? E o que é louvar a Deus? Salmos 113, versículo de 1 a 9, tá bom? Próxima pergunta do tema, ainda sobre música. Próxima pergunta e última pergunta. Para que devemos... olha que pergunta. Para que devemos fazer música? Para que eu devo compor? Para que eu devo fazer música? Para quê? Para quê? Vocês que são músicos, que acompanham o canal, vocês que vão, por alguma razão, o Espírito Santo vai tocar o seu coração e você vai chegar no canal e aí já orou hoje e vai se deparar com esse tema sobre música e vai entender. Então, a pergunta última que eu deixei para o final é: para que eu devo fazer música? Para que eu devo fazer música? Para que, Tom? Para que, Tom? Fala para mim. A Bíblia fala isso, que se tem um motivo, uma razão, uma circunstância para que eu possa fazer música, para que fazer música? Essa é a pergunta. Onde está a resposta? A Bíblia tem resposta para tudo, querido, na sua vida. A Bíblia, ela é um mapa que te conduz à salvação. Tudo que o ser humano, eu que sou ser humano, você que é ser humano, necessita, aqui tem a resposta. Tudo. Aqui tem princípio de saúde, aqui tem como você ter uma família feliz, aqui tem como você ser controlado financeiramente, aqui tem como você ser próspero, aqui tem como você ganhar a vida eterna, aqui tem como você vencer a morte, aqui tem como... Aqui fala também o final, o custo do fim desse mundo, desse sofrimento. Aqui vem contando um mundo criado feliz, depois um buraco com o pecado, com a pandemia do pecado, e finaliza com o mundo novamente feliz e restaurado. Mas voltando para o tema, que o tema não é esse, voltando para o tema da música, a pergunta final que eu deixei é: para que devemos fazer música? Você que é músico, para que você deve fazer música? Para que você acha que você deve fazer música? Para que você acha? O que a Bíblia fala sobre isso? Tem um versículo falando sobre isso? Tem. Vou te falar. Pergunta: para que devo fazer música? Então você vai lá no Novo Testamento, no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Para que eu devo fazer música? Ou para quem eu devo fazer música? Você vai lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16. Esse foi o tema sobre música. Eu peço por gentileza que você analise os textos dentro do contexto, procure os textos que eu te dei, vá lá, cave a Bíblia, examina, porque é necessário você estudar e aprender e aplicar na sua vida a palavra de Deus, para que isso você alcança a libertação. Pois Jesus falou assim: e conhecereis a verdade no plural, e a verdade vos, plural, libertará. A verdade de Deus é uma só, que é a palavra de Deus. Pois aqui na própria Bíblia está escrito: santifica na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passará, mas a minha palavra permanece eternamente. Então estude a Bíblia, examine a Bíblia, estude, porque ela vai te conduzir para a salvação. Então,
A Bíblia é a verdade. Leia, estuda, não interprete, não tenta fazer filosofias ou achismo, não tenta seguir filosofia grega, mas sim aqui, ó. Assim diz o Senhor. Jesus Cristo venceu todas as provações com a palavra. Está escrito. Está escrito, está escrito. E na época dele, ele usava o Velho Testamento, tá? Fica a dica. Não existia o Novo Testamento, ele usava o Velho Testamento como a sua defesa. Então a Bíblia em todo, tanto o Velho como o Novo Testamento, ela é útil para salvação, para repreensão, a fim de que todo ser humano seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Ore por mim, meu nome é Tom Santos e eu estarei orando por você. Até o próximo vídeo. Tchau!